É a quinta vez que eu tô tentando gravar esse começo. Agora eu tenho esperança que vai. Vamos lá. Oi, gente. Meu nome é Letícia Tourinho Palhano Neves. Sou aluna do Colégio Adventista da Granja Viana. Estou gravando esse vídeo para o trabalho Seminário de Vídeo de Geografia do professor Marcelo, sétimo ano B. Para o trabalho, eu preciso falar sobre o capítulo 5, População Brasileira. E é isso, vamos começar. Agora vai. Segundo o dicionário, população é o conjunto de habitantes em um determinado lugar ou o conjunto de pessoas que compõem uma categoria em particular. Analisar a população de um lugar é muito importante para o governo, seja ele municipal, federal ou estadual. No Brasil, para isso, existe o IBGE, que a cada 10 anos faz o censo demográfico e ele analisa a população em geral, quantas pessoas nasceram, que é a taxa de natalidade, quantas pessoas morreram, que é a taxa de mortalidade, a taxa de fecundidade, quantos filhos tem a cada mulher, e o movimento migratório, quantas as pessoas, os estrangeiros que vêm para o Brasil, os brasileiros que vão para o exterior, e também tem o crescimento vegetativo, que é o resultado da conta da taxa de natalidade menos o número da taxa de mortalidade, ou seja, o quanto a população cresceu nos últimos 10 anos, no caso. Estima-se que a cada 19 segundos, considerando o crescimento vegetativo, a cada 19 segundos tem um brasileiro novo. A taxa de natalidade não é tão grande, mas a de mortalidade também não é. Então, basicamente, isso é o censo demográfico. O IBGE, que eu não falei, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele vai de casa em casa, de lugar em lugar, e ele analisa se as pessoas moram mais na roça, moram mais na cidade, como elas moram, quais são as condições de vida, quais são as condições financeiras, se tem mais idosos, se tem mais jovens, se tem mais homens, se tem mais mulheres, negros ou brancos. E ele analisa a população em geral e passa as informações para os governantes, para o governo, e que é muito importante para eles poderem administrar o nosso país da melhor forma possível. Fui conferir se estava gravando. Tá, dane-se. A média anual de crescimento populacional brasileiro é caracterizada por 3 fases de crescimento. A que ocorreu entre 1872 e 1940, que é caracterizada por um crescimento populacional muito lento, que, embora nessa época houvesse uma grande taxa de natalidade, ou seja, as famílias tinham muitos filhos, tinha também saneamento básico muito precário, que causava muitas doenças, o que aumentava também a taxa de mortalidade. Ou seja, taxa de natalidade alta, taxa de mortalidade alta também, então acaba que meio que igualando e não tem muito crescimento populacional. A segunda era de 1940 a 1960, que houve um crescimento populacional muito rápido, conhecido por alguns pesquisadores como explosão demográfica, que foi um resultado da acelerada urbanização do Brasil. O saneamento básico, como eu disse na última, ficou melhor, a taxa de mortalidade caiu, mas a taxa de natalidade não. Então as pessoas começou a ter muito mais pessoas e acabaram tendo algumas crises também por causa disso, porque o país não conseguia aguentar a quantidade de pessoas que estava nascendo. E teve um grande crescimento populacional. E por último, a partir de 1980, observa-se uma desaceleração geral no crescimento demográfico causado pelas grandes crises econômicas que geraram muito desemprego e as mulheres começaram a querer mais ir para o mercado de trabalho e com isso tardiar o máximo possível a primeira gravidez. E aí, quanto mais as mulheres entravam no mercado de trabalho, mais tempo elas demoravam para casar e engravidar e essas coisas todas. E avanços das ciências também que impedia a gravidez das mulheres também ajudaram com isso. E desde então a taxa de crescimento populacional reduziu bastante.
Além disso, tem também o cálculo da população absoluta, que é quanta gente tem no país inteiro, e a população relativa, que é quantas pessoas tem por quilômetro quadrado, que aí é um cálculo um pouco mais, digamos, complexo, que você precisa ver quantas pessoas tem por quilômetro quadrado para saber. E acaba que a população do próprio Brasil, que é um país pouco povoado, acaba não sendo tão grande. Bem, a gente já sabe como o censo demográfico funciona e analisando eles nós conseguimos ver as 3 fases de crescimento que o Brasil já passou. E o Brasil atualmente é um país muito populoso, tem uma grande população, é um dos 5 países com maior população do mundo, só que é um país pouco povoado. Como assim? Bem, se você analisar o mapa populacional do Brasil, você vai ver que existem estados onde a população se concentra mais e, ao mesmo tempo, estados onde quase não há pessoas. E os estados onde a população se concentra mais é quase sempre no litoral. Por quê? Por causa da nossa colonização portuguesa. Ai, que chato, história. Eu sei. Mas a colonização portuguesa, que os portugueses se instalaram apenas ali no litoral. E até hoje as empresas ainda estão ali, então quanto mais empresas tem ali, mais oportunidades de trabalho, ou seja, mais as pessoas querem ficar ali para conseguirem emprego. Ou seja, oportunidades de trabalho é igual a pessoas morando perto. Agora nós vamos analisar a estrutura populacional brasileira, que é aquele negócio de jovens, idosos, adultos e homens e mulheres. Para isso, nós podemos analisar uma pirâmide etária, por exemplo, que tem homens de um lado, mulheres do outro, os jovens embaixo e os idosos em cima. Uma pirâmide que é perfeitamente, assim, sendo uma pirâmide mesmo, ela significa que a expectativa de vida do lugar de onde essa pirâmide é muito baixa. O que significa que provavelmente é um país subdesenvolvido. Porque nascem muitas pessoas, mas essas pessoas não conseguem atingir a idade idosa e com mais de 60 anos. Já quando essa pirâmide já não é tão pirâmide, sendo mais como meio que retinha, entre aspas, ela é de um país mais desenvolvido, que significa que a expectativa de vida é maior nesse país, mas também é um problema porque não tem tantos jovens que indo trabalhar para pagar a aposentadoria da quantidade de idosos que está tendo. Então também é um problema, mas é de um país mais desenvolvido do que a pirâmide, que é realmente uma piramidezinha. Atualmente no Brasil, a expectativa de vida para homens é de 71 anos,3 e para as mulheres de 78 anos,6. Por que há tanta diferença entre um e o outro? Por que as mulheres vivem mais que os homens? Bem, as pesquisas revelam que homens têm uma probabilidade maior de sofrerem algum tipo de violência, acidente ou lesões até os 50 anos, ou seja, mais probabilidade deles morrerem. E também tem mais probabilidade de pegarem doenças. E isso causa uma grande diferença de quase 7 anos entre um e outro. Aliás, mais de 7 anos. Então foi isso, acabou. E eu espero que tenham gostado. Eu espero que eu tire uma nota boa nesse trabalho, porque deu um leve trabalhinho fazer este vídeo. E um beijo. Tchau, até a próxima.